Então o que eu vou fazer, gente? Começando de novo aqui. Eu vou pegar minha classe login, lá do meu projeto de contatos. Vou pegar a classe login e vou deixar ela quietinha. Eu criei um novo método aqui chamado inserir. Tá? Esse inserir, depois a gente vai fazer a inclusão nele. O que eu vou fazer agora, eu vou começar a montar a tela. Então eu vou lá no meu contatos, ou então aqui no project, e dou lá, adicionar formulário do Windows para criar o meu FRM usuários. Então aqui, como vai ser muito parecido com a tela de login, eu vou usar ela para agilizar. Perceba que a gente está simplificando, né? Porque eu vou colocar só o botão de inclusão e o botão sair, mas depois a gente vai ter outras coisas. A gente vai ter a consulta, vai ter alteração, vai ter exclusão, tá? Então nós vamos aos poucos crescendo isso aqui. Por enquanto eu vou fazer só o botão incluir e o botão sair. btn incluir. Depois a gente vai ter botão novo e por aí vai, né? Então aqui, em vez de dados do acesso, vou colocar dados do usuário. Aqui já está tudo certinho com os nomes, né? Olha lá, txt usuário, txt senha. E aqui no incluir agora que eu vou começar a trabalhar com o meu usuário, né? Então eu vou assim, ó. Vou verificar primeiro se ele quer realmente gravar, tá? Então eu coloco messagebox.show. Confirma a gravação. Opa. Eu vou colocar aqui o título. Aqui quais os botões que eu quero. No caso vou deixar só vou deixar sim, não cancelar. E também o ícone que eu quero, que no caso é o de question, né? Então se isso daqui for igual a messagebox, ó, gente, aqui eu teria algumas possibilidades aqui. Poderia criar uma variável para receber isso, tá? Isso aqui fica um pouquinho mais difícil a leitura, mas vou fazer assim direto. Vou verificar se ele clicou no sim, direto aqui mesmo dentro do if. Se ele clicou no sim, aí eu vou fazer as operações de gravação aqui. Então eu vou colocar assim, ó, usuário, login, né? Login, uso igual a new login. Uso.usuário igual a txt usuário.text. Uso.senha igual a txt senha.text. Olhando, cara, só codificando, só vídeo a coisa. Beleza? Um minutinho só, galera. Pessoal, continuando aqui então, ó, a gente estava jogando os dados da tela para a nossa classe. A nossa tela tem uma coisa que está faltando aqui. O que é, gente? Algumas coisas, na verdade. A primeira delas é que a senha nossa aqui, nós não colocamos o password share. Então, o sujeito digita a senha e fica aparecendo. Então, eu coloquei um password share asterisco aqui. E a segunda é a confirmação de senha, né? Normalmente o sujeito digita a senha e eu peço uma confirmação de senha para verificar se as senhas que ele digitou são iguais, para ele ter certeza que ele digitou certinho aqui.
Correto? Então a confirmação da senha, ela vai ser só de digitação aqui mesmo. Confirmação. Então eu vou verificar assim, ó, se a txtsenha.txt é igual, opa, é diferente de txt confirmação, o que eu faço nesse caso, gente? Messagebox.show confirmação de senha não coincide com a senha. Se não, vou abrir uma chave aqui e vou colocar tudo isso aqui dentro do se não. Perfeito? Com isso daqui agora, o teu software já valorizou uns R$150. Isso. Se fizer 3 desses, você paga mensalidade. Então, olha lá. Criei o objeto uso, baseado na classe login. Joguei o usuário para o usuário, joguei a senha para a senha. E por último, vou chamar aqui uso.inserir. Tá? Depois ele tem até um retorno, a gente trata o retorno depois. Tranquilo? O que eu devo fazer, gente, depois do sujeito fazer a gravação aqui? Eu vou dar um txtusuário.clear, txtsenha.clear e txtconfirmação.clear. Só isso por enquanto, né? Só para limpar as caixas de texto, para que ele possa incluir um novo se ele quiser. Tá? É claro que em termos de usabilidade, a gente falta um monte de coisa aqui. Falta um botão novo, ou um botão que me bloqueia as caixas depois de gravar. Falta a opção de consultar. Falta uma série de coisas aqui. E por último, eu vou dar um messagebox.show usuário incluído. Opa! Com sucesso. Fechado? Se eu quiser executar essa tela, como que eu faço? Eu tenho um jeito já de fazer isso. Eu adicionei a tela, ela já está aqui, supostamente funcional. Como que eu executo ela? Não executo ainda, né? Então eu vou lá no meu principal, ó, e vou criar aqui um menu. Vou dar lá exibir. Cadê o toolbox? Aqui. E aí eu vou colocar, gente, tem um componente aqui, tem uma divisãozinha aqui, menus, ó. Lá em menu eu tenho um menu strip. Então eu vou adicionar um menu strip no principal, tá? Por enquanto, então eu vou colocar cadastros. Vou colocar aqui usuários. Nesse daqui eu vou colocar só um sinalzinho de menos para ele fazer uma divisão. E nesse daqui eu vou colocar sair. Vou codificar o sair. Então, application.exit. E eu vou codificar também usuários. Então vou lá, ó, frm usuários igual a new usuário, frm usuários. Esse frm é o nome que eu quiser, né? Então eu resolvi colocar assim, tá? Vou executar aqui para ver se já está carregando pelo menos certinho. Não tá porque já deu um erro, né? Opa! Porque eu criei aqui o inserir, e o inserir ele espera um bool. Então vou dar um return true aqui, só para ele deixar executar.
Eu sei que tem o usuário 1 e a senha 1 cadastrado, então eu vou usar ele. Entrar. Vamos ver. Perceba que ele demora um pouquinho agora, porque ele está tentando abrir o banco de dados. Ele deu usuário e senha incorretos. Que eu acho que era Rafael 123, não era isso? É Rafael 123. Acho que era 123, 123. Aqui agora eu vou lá em cadastros, usuários. Já está chamando o cadastro de usuário aqui. O sair não codifiquei, né? Aqui cadastro, sair, encerrou minha aplicação, né? Beleza. Vou voltar aqui no usuário, só codificar esse botão sair. O que vai no sair aqui, gente? This.close. Por que não é application.exit? Senão ele iria fechar a aplicação toda. Eu não quero fechar a aplicação toda. Eu quero fechar somente esse formulário. Tá certo? Uma coisa que eu não gostei também é que ele não ficou na tela toda. Então eu vou lá nas propriedades. Eu tenho aqui uma propriedade que se chama Window State. Vou colocar lá, Maximized. Então já vai começar maximizado. Correto? Vou lá. Rafael 123, entrar, cadastro usuários, dou sair, fechou essa tela, dou sair, fechou a aplicação. Já vale 450. Rafael, Oi. quando você cria, aí você está criando um usuário, certo? Aí você está criando um usuário. Como se fosse criando. Aí você vai ter banco de dados. Só que aí, no caso, você não está vendo o banco de dados, você já tem esse usuário. Certo? Daí vamos supor que você cria um usuário que o banco de dados já tem. Daí quando você for fazer a tela de login, ele vai chamar o primeiro? Primeiro. Tá? Aí você tem duas opções. Primeira opção é bloquear lá no banco de dados para que ele não permita duplicação do usuário. Tá? Isso é uma coisa. E a segunda coisa que você pode fazer também é, antes de salvar, você pesquisa lá no banco de dados. Se já existir, você dá uma mensagem para o usuário: ó, esse usuário já existe. Tá? Oi. Desculpa, eu não entendi. O menu foi com o menu strip, né? Tá aqui, o menu strip. Eu coloquei o menos só para ele ficar essa divisãozinha aqui, ó, usuário, a divisãozinha e o sair, tá? Aqui, ó, onde está o digit aqui, você vai lá, clica, põe o menos e dá enter. Acabou, ele já faz, tá? É só questão de estética, tá? A funcionalidade prática não tem nenhuma, ok? Pessoal, entendido até aqui? Estão acompanhando? Ó, o que é o próximo passo nosso agora? O próximo passo nosso agora é fazer a inclusão, tá? Então nós vamos fazer, primeira coisa, codificar a classe. Então eu vou lá na classe login, vou lá no inserir, ó, vou fazer da forma pior por enquanto, sem aproveitamento de código, sem nada. Então eu vou só copiar e colar isso aqui, ó. Copiar lá do validar e vou colar aqui. Então, gente, percebam o seguinte: no inserir, nada dessa abertura de banco muda. Tá? A mesma coisa. O que muda é aqui, ó. Em vez de select, o comando para fazer a inclusão se chama insert. Opa. Insert. Então, eu vou inserir into, ou seja, em qual tabela? Como é que chama a tabela nossa lá? Usuário. Usuário, né? Então eu quero que você insira na tabela usuário. Em quais campos que eu vou inserir o valor? Como é que chama os campos lá? Usuário e senha, não é isso? Quais os valores que eu vou inserir? Então eu vou colocar aqui os valores. Para o usuário, eu quero que você jogue o valor da propriedade usuário. Olha que facinho. Para a senha, eu quero que você jogue o valor da propriedade senha.
fecha parênteses. Só isso. Bom demais, né? Por último aqui, no outro eu tinha o Data Adapter, Data Reader, que era para trazer os dados, para que eu pudesse salvar os dados da consulta, verificar se existe, por aí vai. Aqui, como eu vou só inserir, eu não preciso fazer nada disso. Eu vou só dar assim, ó, comando.execute non query. Percebam que nesse aqui eu fazia um execute reader. O reader é o leitor, ele vai lá e vai ler os dados. Nesse caso de baixo eu não vou ler nada, eu vou só despejar os dados lá. Então eu vou mandar executar um comando que não é uma consulta. Execute non query, query é consulta. Então executar um comando que não é uma consulta. Qual é o comando que ele vai executar? Insira na tabela usuário, no campo usuário, o valor da propriedade usuário. No campo senha, o valor da propriedade senha. Tá? Opa, não adianta, né? Eu tenho que chamar isso lá, concordam? Acho que já estou chamando, não estou? Deixa eu ver lá no meu login. Login não, no usuários. No incluir. Já estou passando os valores, já estou chamando inserir. Então já está funcionando. Vou colocar 1 e 1. Existe? Não. Então eu vou lá, vou cadastrar 1 em 1. Para a gente mostrar aqui que está funcionando. Aqui não tem muita conversa não, a gente faz e mostra. Agora sem que firmeza. 1. Vou colocar na senha 1 e na confirmação 2 do incluir. Confirmação de senha não coincide com a senha. Vou colocar 1 em 1 aqui. Incluir. Ó, confirma a gravação. Se eu der o cancelar, ele volta para lá, não faz nada. Dá incluir, confirma a gravação sim. Usuário incluído com sucesso. Já limpou. Posso fechar. Posso sair de tudo. E vou executar de novo para ver se está funcionando. Vou colocar aqui 1 e 1. Dou entrar. Ó que beleza. Perceberam como que é muito mais fácil do que vocês pensam? O que tem que ser entendido aqui é como que isso tudo vai se encaixando, como que isso tudo vai funcionando. Como que um objeto chama o outro, como que eles